Vamos continuar a gravação da Lei Orgânica de Santos, tá? A gente vai começar agora o título 4, que é falar da administração municipal. A gente já falou do prefeito, né? Agora vamos falar da administração municipal no geral. O primeiro artigo aqui, o 66, é um dos mais importantes, a parte final dele, tá? Porque cai muito em concurso esse tipo de coisa. Então eu vou falar para vocês prestem atenção, e nós vamos dar um jeito de gravar isso aqui. Ó, a administração pública direta, autarquia, sociedade, empresa, companhia, cooperativa, todo que faz parte do poder público, ele está falando aqui. Obedecerão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e interesse público. Então nós temos 6 princípios e a gente tem que gravar quais são os 6 princípios da administração pública. Como é que a gente vai gravar isso? A gente vai pegar a inicial de cada um deles, ó, L, I, M, P, E, I. Então fica a palavra limpei. Limpei é uma palavra, certo? O verbo limpar, eu limpei. Então vocês vão gravar essa palavra, limpei. E aí quando vocês gravarem a palavra limpei, vocês vão lembrar cada um dos 6 princípios. Legalidade significa que as coisas têm que ser feitas dentro da lei. Impessoalidade. As coisas não podem ser feitas por interesses pessoais de cada um dos integrantes. Tem que ser impessoal. Então o prefeito não pode fazer uma coisa porque ele acha que é legal. Ele tem que fazer uma coisa porque as pessoas precisam. Então é impessoalidade. Moralidade. Moralidade significa fazer as coisas dentro da ética, da moral, uma coisa que seja correta, né? Por exemplo, o prefeito vai fazer um treinamento para os secretários e aí esse treinamento ele resolve que vai ser num resort lá na Bahia. Isso não parece algo que é moral, então as pessoas iriam desaprovar, isso iria contra os princípios da legalidade, da moralidade. Não iria, por exemplo, contra o princípio da legalidade. De repente não é ilegal ele fazer um treinamento no resort, mas é imoral. Então se é imoral, ele fere um dos princípios. Outro princípio, publicidade. A publicidade a gente já viu em vários artigos, porque ela trata de tornar os atos públicos, de publicar as coisas para que todo mundo saiba. Então existem esse princípio da publicidade, ele se aplica em praticamente tudo. Os atos são públicos, o DO sai todo dia com tudo que está acontecendo, a gente pode ir lá na prefeitura e pedir as contas, quer saber das coisas, então é tudo público. É o princípio da publicidade. Eficiência, esse é o princípio que deveria ser adotado, mas a burocracia no poder público acaba fazendo com que todas as coisas sejam demoradas. Mas existe um princípio para que as coisas sejam mais eficazes, eficientes, sejam mais rápidas, para que as pessoas tenham uma solução dentro de um prazo razoável, né? Então é o princípio da eficiência. Isso é princípio da administração pública. Ele não é cumprido? Infelizmente não, mas ele é um princípio, tá? E o último que é o interesse público. O interesse público é exatamente o contrário, o que estava falando ali na impessoalidade. Ele não pode fazer algo que seja dentro do que ele acha que é pessoal. Ele tem que fazer algo em interesse da coletividade, interesse público. Então, uma obra que vai ser feita, ela não pode ser feita uma obra porque um grupinho específico do prefeito acha que aquela obra é boa. Não, não é assim que funciona. Tem que ter interesse público. A sociedade precisa daquela obra, tá? Então, a gente vai gravar esses princípios. Vamos lá. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e interesse público. O que acontece nas questões? As questões de prova que falam sobre princípios, eles mudam alguns desses princípios, eles adicionam uns que não estão aqui, ou eles tiram algum que está aqui, ou pior, eles usam o que estão aqui e muda só uma letrinha. Quer ver, por exemplo? Pode vir uma questão assim, fala para você. A administração pública direta do município de Santos obedecerá aos seguintes princípios: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e interesse público. Aí você vai lá, vê uma alternativa dessa e marca certo. E aí você não percebe que eu falei pessoalidade e não impessoalidade. Só esse in na frente já muda o princípio, porque impessoalidade é algo impessoal. Pessoalidade é algo pessoal. Então eles fazem isso nas pegadinhas de prova, tá? A mesma coisa na moralidade. Ele vai lá e coloca imoralidade. Fica mais fácil da gente perceber se alguém colocar imoralidade, porque a gente não vai confundir achando que algo imoral seja certo, né? Mas eles colocam, tá? Publicidade, eles trocam por sigilo. Eficiência, eles trocam por eficácia, que não é a mesma coisa, e é por isso que eles trocam, que é para dar errado.
Ou eles colocam outros princípios que não estão aqui. Por exemplo, eles colocam dignidade da pessoa humana, eles colocam princípios da boa-fé, coisas que não estão aqui. Eles adicionam na questão. Então a gente tem que gravar esses, porque o que vier a mais vocês vão perceber que não é. Então lembra da palavra que eu falei? Limpei. Quando vocês lembrarem da palavra que eu falei, limpei, fica muito mais fácil de se bloquear aqui nesse artigo. Por quê? Porque se alguém colocar o pessoalidade lá, você já sabe, opa, tem a publicidade e pessoalidade, não tem dois P's na palavra limpei. Então um dos dois aqui está errado. Essa questão, você já elimina aquela alternativa. Ou ele coloca, por exemplo, o princípio da boa-fé. Aí você vai lá e fala, opa, a palavra limpei não começa nenhuma, não tem a letra B. Então boa-fé não existe aqui. Então você já elimina, tá? Então eu tô guardando 5 minutos só de vídeo já nesse artigo, porque é um artigo que eu acredito que vai cair, tá? Vamos continuar agora. Artigo 67. Para a organização da administração pública direta, das autarquias, sociedades, blá blá blá, todas aquelas coisas que a gente acabou de ver, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas. Então ele vai dar normas aqui para a organização da nossa administração, da prefeitura, tá? Organização da prefeitura. Então, item 1. Os cargos, empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham requisitos estabelecidos em lei. Ou seja, para trabalhar na prefeitura de Santos, tem que ser brasileiro. Não pode ser estrangeiro. Então, eles vão lá e vão colocar os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a todas as pessoas que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Não, porque um estrangeiro, de repente, ele pode preencher os requisitos, mas o fato de ser estrangeiro, ele não pode ser, porque a lei orgânica não permite. Tá? Então, tem que ser brasileiro. Item 2. A investidura em cargo, emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei livre nomeação e exoneração. O que esse item quer dizer? Ele quer dizer que para você virar funcionário público, né, ó, a investidura em cargo ou emprego público, você precisa fazer o quê? Concurso público. É exatamente para isso que vocês estão estudando. Então, para virar funcionário público, tem que fazer concurso público. Só que ele abre uma ressalva aqui embaixo. Ressalvadas nomeações em cargo em comissão. O que é um cargo em comissão? É, por exemplo, o cargo de secretário do prefeito, ou então o cargo de auxiliar, não é o nome de auxiliar que dá, é aquele pessoal que auxilia os vereadores, né? Assessor. O assessor do vereador, por exemplo, é um cargo em comissão. Ele não precisa fazer concurso público para virar assessor do vereador. O vereador escolhe quem é o assessor dele. Então, esses cargos que também são públicos, eles são cargos em comissão. Então, o que está falando aqui, ó, declarado em lei, ou seja, esses cargos existem porque a lei permite, e eles são de livre nomeação, ou seja, o responsável pode nomear quem ele quiser, e livre exoneração, ou seja, o responsável também pode mandar embora esse comissionado a qualquer momento. Tá? Não é porque ele virou secretário que ele ganha estabilidade. Não, cargo em comissão não tem estabilidade. Item 3. O prazo de validade dos concursos públicos será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, o que quer dizer? Que o prazo do concurso ele pode ser até 2 anos, tá? Então, toma cuidado que pode cair uma questão falando que o prazo do concurso público será de 2 anos. Tá errado. Ele pode ser de até 2 anos, mas tem concurso público que tem validade de 1 ano só. E o prorrogável uma vez por igual período. Ou seja, se o concurso público tiver 1 ano, ele pode ser prorrogado uma vez por mais 1 ano. Se o concurso público tiver validade de 2 anos, pode ser prorrogado uma vez por até 2 anos. Então, pode existir o concurso público com 1 ano, ele pode ser prorrogado e virar com até 2 anos. Pode existir um concurso público de 2 anos, ele pode ser prorrogado e ficar com até 4 anos no total. 2 do primeiro e 2 da prorrogação. A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação. Isso é óbvio, não precisamos gravar. Vai entrar primeiro quem passou primeiro. Item 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas ou provas de título será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. O que isso que ele quer dizer? Ele quer dizer que se tiver um concurso válido, que ele está dentro do prazo, e abrir um outro concurso para o mesmo cargo, primeiramente a gente tem que nomear o pessoal do concurso mais antigo. Então vamos imaginar, abre um concurso para motorista de Santos. Tem lá 10 vagas.
Aí foi feito esse concurso em 2023, ano passado. Tem lá 10 pessoas aprovadas. Aí já chamou 8, faltam 2 ainda lá. Aí abre um novo concurso para motorista agora em 2024, mais 10 vagas. Aí um de vocês vai lá e passa em primeiro. Significa que você vai ser chamado antes daquele oitavo e o nono lá do concurso anterior? Não. Você é o primeiro do concurso novo, mas só pode ser chamado depois que o concurso anterior vencer ou depois que todo mundo lá for chamado. Então é isso que está falando aqui. Item 5. Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos nos casos e nas condições previstos em lei. Então a gente já falou, cargo e função, cargo em comissão tem que ter na lei. E função de confiança já não é um cargo em comissão. Função de confiança é quando, por exemplo, alguém vira supervisor. Então um supervisor, ele continua tendo o mesmo cargo, mas ele ganhou uma função de confiança. Ele vai, a partir disso, receber um dinheiro a mais para virar supervisor. Então pode ter um supervisor dos motoristas, por exemplo. Ele é motorista, ele não deixa de ser motorista, mas ele passa a ser supervisor porque na lei ele vai ganhar alguma coisa a mais, tá? Preferencialmente por servidores estatutários ou ocupantes de cargo em carreira técnico-profissional que tenham domicílio eleitoral no município há mais de 2 anos. Então ele está falando que esses cargos que a gente acabou de falar, função de confiança, eles vão ser exercidos preferencialmente por servidores, ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional que tenham domicílio eleitoral no município há mais de 2 anos. Ou seja, ele está falando que vai dar preferência na hora de nomear para quem é servidor e para quem vota no município de Santos e há mais de 2 anos. Por quê? Porque se, por exemplo, tiver entre 2 pessoas para virar supervisor, uma delas mora em São Vicente e vota em São Vicente, mas é servidor de Santos. O outro mora em Santos, vota em Santos e é servidor também. Se tiver um empate entre quem vai escolher, a preferência é de quem vota em Santos. É o que está falando na lei, tá? Vamos continuar. Item 6. É garantir ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical, obedecido ao disposto no artigo 8º da Constituição Federal. Está falando aqui que qualquer um pode se filiar a um sindicato e ninguém pode impedir, tá? Isso é garantia constitucional. Item 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Ele está falando aqui que o direito de greve ele é exercido nos limites que a lei federal permitir, ou seja, não existe uma lei municipal que bloqueie e impeça uma greve. Então os servidores podem fazer greve, tá? Mas eles têm que obedecer à lei federal, a lei do governo federal. Não existe, tá? A termo de curiosidade, essa lei federal. Então não existe uma lei que determine como que é o direito de greve do servidor público. Como essa lei ainda não foi feita, a gente pode fazer greve igual as pessoas que não são servidores, igual o pessoal que é carteira assinada CLT. A greve, hoje a regra é que a mesma tipo de greve que eles podem fazer, a gente também pode. Mas pode ser que um dia alguém faça essa lei e aí a gente vai ter que obedecer à lei do servidor. Item 8. O servidor e o empregado público gozarão de estabilidade no cargo ou emprego, desde o registro de sua candidatura para o exercício de cargo de representação sindical, ou, no caso previsto no artigo tal, até 1 ano após o término do mandado, se eleito, salvo se cometer falta grave. Isso aqui ele está falando o servidor que se registrar, ele se candidatar para para ter um cargo no sindicato, ele ganha estabilidade. Por quê? Porque a gente não pode permitir que só porque uma pessoa está tentando entrar para o sindicato e se tornar ativa no sindicato, ser eleita lá no sindicato, a gente mande ele embora, né? Porque isso está impedindo que tenha algum tipo de atrito entre os supervisores, entre o prefeito, entre quem manda e os funcionários, que são os servidores que estão tentando se sindicalizar para ganhar os seus direitos. Então, se o cara faz uma candidatura para participar da representação sindical, ele consegue a estabilidade, e essa estabilidade permanece até 1 ano após ele acabar o mandato dele lá como que ele foi eleito. Se ele foi eleito, por exemplo, para ser o presidente do sindicato, ele vai ser presidente do sindicato pelo período que ele foi eleito. Quando acabar esse período, ele ainda tem 1 ano de estabilidade. Depois disso, ele poderia ser mandado embora e tal, dentro dos limites de um servidor público. Lógico, tem que abrir um processo administrativo, tem que ser uma coisa muito grave e tal. Não é simplesmente alguém falar, não gostei mais e você vai embora. Não é assim, tá? E só que aqui ele tem
uma exceção, tá? Ele pode ser mandado embora mesmo sendo sindicalizado, mesmo sendo um diretor do sindicato, se ele cometer falta grave definida em lei. Então, alguma que seja falta grave, está definido na lei e ele cometeu, aí sim, ele pode ser mandado embora independente do que ele seja lá no sindicato. Vamos continuar. Item 9. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para os portadores de deficiência, garantindo as adaptações necessárias para sua participação nos concursos e definirá os critérios de admissão. Está falando aqui que a gente vai reservar uma parte das vagas para o pessoal que é deficiente físico, PCD. Então, a gente já sabe que isso acontece hoje, mas está aqui escrito que é para dizer que é lei. Item 10. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária excepcional de excepcional interesse público. Esse item 10, ele também estava lá na Lei Orgânica do Guarujá, e foi com esse item que a Letícia foi contratada quando ela foi trabalhar no Guarujá. Por quê? Isso daqui ele está falando que a lei estabelecerá casos de contratação por tempo determinado, ou seja, um contrato, que você faz um concurso público simplificado, quem passa nesse concurso público tem um contrato determinado, mas esse concurso público só pode existir se for para atender uma necessidade de excepcional interesse público. Ou seja, imagina que tem um posto de saúde e está sem médico. E demora muito para fazer um processo seletivo para chamar médico. Como demora muito e a gente está precisando de médico para hoje, é excepcional interesse público, a gente faz um processo seletivo mais simplificado, que é mais rápido, que é mais simples, contrata um médico, só que esse médico vai ser uma contratação determinada. Ele vai sair quando chegar o concursado fixo, né, para o cargo. Item 11. A revisão geral da remuneração dos servidores far-se-á sempre na mesma data. Ele está falando aqui que o reajuste é feito sempre na mesma data, tá? Então tem o que eles chamam de data base. A data base é a data do ano em que tem o reajuste. Eu não sei qual é a data base do município de Santos, mas se tiver aqui na lei a gente vai saber. Vamos lá. Item 12. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores, observados como limite máximos os valores percebidos como remuneração a qualquer título pelo prefeito. O que ele está falando é o seguinte: vai ter na lei qual é a diferença máxima entre o menor salário e o maior salário. Então tem na lei. Ele fala assim, por exemplo, não pode ter uma diferença de mais de 60% entre o menor salário e o maior salário. Ou seja, sempre que o maior salário aumenta, o menor salário vai ter que aumentar também, porque senão fica fora dos limites. E outra coisa, ele está falando que nenhum servidor pode ganhar mais do que o prefeito. Então, o prefeito é o salário maior da prefeitura. Essa é a regra, é o que está na lei. Tá? Então, ninguém poderia ganhar mais que ele. Poderia ganhar igual. Isso aqui não tem uma restrição de alguém ter o mesmo salário do prefeito. Mas tem um salário maior que o prefeito não pode por lei. Item 8. Até que se atinja o limite a que se refere o inciso anterior, é vedada a redução de salário que implique a supressão de vantagens de caráter individual adquiridas. Atingindo o referido limite, a redução será aplicada, independente da natureza das vantagens. Então ele está falando assim, ó, a gente é vedado, é proibido reduzir o salário de alguém antes de atingir o limite. Qual é o limite? O valor do salário do prefeito. Então imagina que o cara tem um cargo, aí ele acumulou outro cargo, aí ele tem alguma vantagem de função gratificada, aí num mês ele vai lá e tira férias e ele vende o quinquênio, e aí quando vai ver a remuneração daquele mês ia passar do prefeito. O que vai acontecer? Vão diminuir o salário dele para ficar igual ao do prefeito. Ele vai perder dinheiro. Então, um servidor que ganhe muito hoje, ele tem que tomar cuidado para quando chegar no mês e juntar tudo, férias com 13º, com não sei o que e tudo, e não passar a limitação legal. Porque se passar, vão cortar o salário dele e ele perde o restante. Item 14. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Então, o que ele está falando aqui? Que o salário dos vereadores, Poder Legislativo, lá da Câmara Municipal, tanto os vereadores quanto os funcionários lá da Câmara, não pode ser superior ao que é pago pelo Executivo, ou seja, ao que é pago na prefeitura, pelo prefeito e pelos servidores. Então, se o salário do prefeito é o maior possível na prefeitura e o salário da Câmara não pode ultrapassar os salários do Poder Executivo, significa que o salário do prefeito também é o limite para o salário da Câmara.
todo mundo tem que ganhar no máximo que o prefeito ganha. Beleza? Item 15. É vedada a vinculação e equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no artigo tal. O que ele está falando? Que você não pode vincular um salário de um cargo ao salário de outro. Então, por exemplo, o escrevente, eu sou escrevente do Tribunal de Justiça. E existe um outro cargo que é parecido com o meu, que é o oficial de promotoria, lá do Ministério Público. Aí alguém vai lá e fala assim, ó, gente, sempre que o pessoal do oficial de promotoria aumentar, a gente vai aumentar igual o nosso, pra ficar sempre igual. Ele tá equiparando duas profissões totalmente diferentes. Não pode equiparar, é proibido por lei. Então tá aqui esse artigo que veda esse tipo de equiparação. Então não é porque um cargo aumenta, o outro tem que aumentar automaticamente. Não. Bem, ó, o vídeo deu 21 minutos. Eu vou ler, deixa eu ver. A gente vai parar aqui no artigo 16, tá? Então a gente vai começar do 16 na próxima aula. A gente está vendo artigos importantes da administração pública, que é exatamente aonde vocês vão trabalhar. Então essas são regras que são aplicadas e pode ser que saia a questão dessas partes. Bem, até a próxima aula.